Bom, uma boa tarde aos amigos. Vou fazer um vídeo rápido falando sobre avaliação 360 graus. Então eu vou falar qual é que é os seus fundamentos, a origem, para que serve. Depois como é que a gente faz a implantação do colégio de Ijuí e uma conclusão. Então a avaliação 360 graus, ela se volta ao tema de gestão de pessoas. Anteriormente, ou antigamente, ou assim de forma menos modernizada, a avaliação é um processo que se dá, onde é feito de cima para baixo, ou seja, o chefe é quem costuma avaliar as pessoas que estão abaixo dela mesma. Esse tipo de avaliação, que seria 90 graus, de cima para baixo, ela é uma avaliação que ela acabou assim perdendo um pouco da sua aplicabilidade e surgiram outras metodologias. Então tem a avaliação 180 e a avaliação 360. Então a avaliação 360 graus ela é um método pelo qual o avaliado ele seria avaliado não só por quem está acima, mas pelos demais colaboradores de uma empresa, ou seja, os colegas, pelo público-alvo do qual ele atua, né, as pessoas que se relacionam com ele, que estão abaixo dele também. E, enfim, é uma avaliação feita pelas mais diversas pessoas. Isso é o que ela acontece numa empresa, assim, tradicionalmente falando. Quais é que são os seus benefícios? Muitas vezes na avaliação tradicional, de cima para baixo, as pessoas acabam prestando serviço com foco em quem está acima. O objetivo é agradar quem está acima, fazer coisas que eles façam que eles apareçam, né? E sempre com foco a quem está acima. Nesse método, as pessoas frequentemente perdem assim, deixam de prestar um trabalho visando o público-alvo. Então, o primeiro passo de uma avaliação 360 graus é também identificar qual é o público-alvo, porque daí então essa avaliação ela tem que partir desse público-alvo. No caso de um colégio, por exemplo, que é o nosso caso, o público-alvo do colégio, ou seja, pessoas para as quais nós prestamos serviço, são os alunos, né? Então é importante que os alunos possam também oferecer feedbacks em relação ao trabalho que a escola desenvolve. Não só o trabalho do professor, mas também o trabalho da parte da gestão, da manutenção do corpo de alunos, da seção administrativa, da coordenadoria pedagógica, e inclusive eles também avaliam o comandante. Tem uma parte do questionário que eles avaliam, né? Como é que eles estão enxergando o trabalho realizado pelo comando do colégio. Essa metodologia, ela também está ligada assim, dentro de um sistema que busca a evolução contínua, ou seja, é importante que haja um treinamento das pessoas envolvidas, porque receber feedbacks negativos nem sempre a pessoa reage positivamente. Então, quando a perspectiva é de estar sempre melhorando, aos poucos, né, diariamente, nos pontos fracos e reforçando os pontos fortes, se passa a não enxergar mais a avaliação, mesmo com feedbacks negativos, como algo prejudicial, e sim como uma oportunidade para poder estar cada vez mais evoluindo. E é importante que as pessoas tenham oportunidade de se manifestar. Na avaliação feita pelos colegas, por exemplo, às vezes num grupo de pessoas, tem pessoas que se preocupam só de querer aparecer para o chefe, tratam mal os colegas, tratam mal quem está abaixo, não tratam de maneira assim solidária, colaborativa, participativa. Esse tipo de comportamento individualista, que visa só a pessoa querer se promover, desconsiderando o resto, ele tende a prejudicar o desempenho de uma instituição, de uma empresa, de uma entidade. Então, por isso também a importância do sistema de avaliação 360 graus, que as pessoas procurem, né, também fazer um trabalho bem feito, prestar um bom serviço, de modo a serem bem avaliados por quem está do lado e por quem está abaixo, assim como por quem está acima, né? Cada qual vai fazer a sua metodologia de avaliação. Então, é claro, um sistema que vai ser implementado, o primeiro passo é montar o questionário. E ele é feito objetivando ver quais são os requisitos importantes, as competências importantes que se busca que o funcionário demonstre. Então, e são relevantes para a empresa ou a instituição. Então, a montagem do questionário é importante. Se nomeia uma comissão que vai trabalhar com isso, se pode pegar algum modelo, né, e vai customizar a realidade do próprio local que vai ser implementado. Então, depois de ser debatido o questionário, ser formatado, geralmente ele se aplica uma vez por ano, algumas fazem 2 vezes por ano, né? Então tem que ver a periodicidade. Tem que haver um treinamento também para as pessoas compreenderem para que serve, né? Para que elas tenham uma reação positiva a partir do feedback. Então isso é o mais importante também. Modernamente em gestão se fala que
Uma maneira de achar que tudo estar bem, está certo, é não perguntando. Só que se tu não pergunta, tu não sabe. Então dá para se dizer também que a avaliação 360 graus está ligada também a outras metodologias ligadas à qualidade, satisfação do cliente, qualidade, né? O método Kaizen, que é um método japonês que visa uma melhoria contínua, ele tem conexão com essa metodologia 360 graus. A gente usa no colégio não só para avaliar os profissionais, mas para avaliar os setores também. Por exemplo, recentemente, numa avaliação, foi enumerado, porque tem uma parte que é de livre manifestação, que eles podem botar lá por escrito, né, as suas considerações, e tiveram 18, 19 comentários falando de coisas no colégio que precisariam ser arrumadas e que não foram arrumados, ou estava demorando, né? A partir daquilo, então, é enviado para o setor responsável e é dado um prazo para que eles possam realizar aquelas atividades que foram mencionadas pelos alunos. Então, eles passam a ser também fiscalizadores do trabalho que é prestado e ajudam, né, a detectar problemas, a sugerir sugestões, e tudo isso é muito importante para uma gestão moderna, que com foco no resultado, na eficiência e na qualidade do que é feito. Esse estudo que eu fiz teve origem num caso que aconteceu em Santo Ângelo, no colégio de lá, quando eu cheguei, no qual a supervisora escolar ela estava criticando um grupo de 5 professores, dizendo que eram maus profissionais, prestavam um trabalho ruim, e eu não tinha um histórico deles porque acabava de ter chegado. Então eu comecei a me perguntar, mas será que realmente esse pensamento dela retrata que eles são os profissionais ruins? Ou eles são do ponto de vista dela, mas em relação aos alunos, como é que eles são? São bons professores ou não são? E a partir disso, então, eu implementei e criei esse sistema. Eu estudei, implementei, né? E detectei que esses 6 professores que eram criticados, do ponto de vista dos alunos, eram os que possuíam, na sua grande maioria, o melhor desempenho de todo o corpo docente, de todo o corpo de professores, do corpo docente. Então eu detectei que era fonte de muita injustiça tomar uma medida como afastar professor ou qualquer alternativa baseada numa opinião somente de uma pessoa. Então eu detectei que havia um clima de animosidade entre as supervisoras e os professores, né, uma rivalidade, mas que não era porque eles fossem maus profissionais, ao contrário. Eram ótimos profissionais na sala de aula, né, mas tinham um problema de relacionamento. Aí essa avaliação mostrou também que a supervisora tinha dificuldade de relacionamento não só com os professores, mas também com os alunos e uma série de questões. Então a avaliação, quando foi implementada e espraiado assim, os pontos de vista sobre o fazer de cada profissional, detectou-se que talvez o problema em si não estava ligado aos professores, e sim a uma dificuldade da supervisora em se relacionar. Então esse sistema é muito bom porque ele vai privilegiar manter os talentos que prestam um bom serviço, né? Analisando um pensamento, um olhar, uma avaliação mais ampla do que às vezes escolher profissionais, dispensar profissionais baseada em opiniões individuais que nem sempre retratam a realidade, mas podem ser movidas por preferências, por motivos de pessoalidades, porque a pessoa eventualmente não gosta de alguém, ou porque não simpatiza, né? E tudo isso quando tu decide, por exemplo, assim, sobre quais são os profissionais que vão ser mantidos numa instituição, baseada em questões subjetivas, pessoalizadas, às vezes tu abre mão de manter bons profissionais e fica com profissionais de desempenho pior, o que vai piorar o resultado lá no final. Então é importante ter esse olhar mais ampliado. Esse sistema se conecta também com as novas tecnologias dos chamados feedback recíprocos, né, que também muitas empresas disruptivas fazem, como o Airbnb ou mesmo o transporte por aplicativo, que basicamente ele está baseado a qualidade do serviço em feedbacks recíprocos, ou seja, o usuário vai avaliar o transportador, no caso do Uber, o transportador avalia o usuário. No caso do Airbnb também, por exemplo, o anfitrião avalia o usuário daquele imóvel, o usuário avalia o anfitrião, e ao saber que há um sistema de feedbacks recíprocos, as pessoas tendem a querer melhorar o seu desempenho, né? Então ele já surte um efeito automático que é a sua existência fazer com que se desenvolvam mais laços de reciprocidade e confiança, e no sentido de querer melhorar o trabalho que é desenvolvido. Claro que nem tudo são flores, né? Às vezes a falta de preparo para a sua aplicação. Dia desses, por exemplo, uma professora recebeu a avaliação e estava lá chorando, porque tinha tido 2, 3 comentários e que não eram favoráveis. Então eu tive que explicar para ela, né? Quebrar essas objeções, porque de 82 alunos do terceiro ano, 85,
36 tinham participado e tinha 3 comentários que eram desabonatórios. Então vejam que é um percentual muito pequeno. Mas o ser humano tem a tendência a dar mais ênfase às observações negativas do que às positivas. Então isso não pode ser um fator de desmotivação, e sim um fator no qual a pessoa vai buscar a superação e a melhoria dos pontos que podem ser melhorados. Então ter esse preparo, ter esse altruísmo, essa capacidade emocional de lidar com os feedbacks também é importante para o sucesso da estratégia. Como era para ser um vídeo curto, então são 10 minutos, né? Eu mais ou menos acho que deu uma ideia panorâmica disso. Ele foi implementado em diversas empresas, muitas universidades usam. Eu percebi que algumas universidades aqui da região também utilizam. E seria um método que seria mais moderno do que as avaliações tradicionais. Uma avaliação tradicional, baseada em quem está em cima, avaliar quem está embaixo, muitas vezes acaba desenvolvendo o chamado clientelismo, ou as pessoas acabam que os puxa-saco, às vezes, né, se sobressaem e tem uma boa imagem em relação ao chefe, enquanto, na verdade, prestam um trabalho de qualidade ruim, ou são ineficientes, ou tratam mal quem está abaixo, tratam mal os colegas, prejudicam o ambiente empresarial, o ambiente corporativo, mas como a avaliação é baseada só em quem está acima, na chefia, acabam tendo uma boa imagem, até mesmo às vezes tendo vantagens na carreira, tudo mais, né? Então esse sistema a gente reputa como sendo algo melhor, mais moderno, que visa desenvolver a qualidade como um todo da instituição, né? No caso do nosso colégio, uma ferramenta importante para este objetivo. Seria essa minha colaboração. Eu estou escrevendo um conteúdo sobre isso, já está com quase 100 folhas, né? Mas como está ainda inacabado, então ainda pretendo finalizá-lo para poder divulgar e quem sabe ser útil para as pessoas que desejam implementar essa estratégia nos locais de trabalho e também nossa colaboração. Um grande abraço, sucesso aos amigos aí do CEP-GESP, qualquer coisa estou à disposição. Valeu, até mais.